trazendo um pouco esse contexto de vulnerabilidade e dor, como que, na experiência de vocês de vida, até pelo que vocês já passaram, vocês se relacionam com a dor? Como que vocês se relacionam? Qual que é a forma que você conduz, por exemplo, um momento já, vocês estão na vida ministerial, que de repente você está num sepultamento, de repente você tem um ápice de alegria celebrando um casamento, né? Que o Tico é casamenteiro aqui, viu, gente? Sabe de fazer casamento aí. Santo casamenteiro. Arroba Tico Salles com 2 L's. Mas como que vocês lidam com essa montanha russa de emoções, cara? Quer falar dor? O que eu vou primeiro? Pode começar. Cara, eu acho que a dor é uma coisa que eu... antes de Jesus, né? Antes de me converter, eu tinha uma outra perspectiva. Passei por sofrimentos antes de me converter, obviamente, mas confesso que a vida de solteiro e a vida mais jovem, eu tive uma vida muito boa, assim. Passamos perrengues, mas eu estudei numa ótima escola, onde minha mãe é professora até hoje. Tenho pais, como eu falei aqui no começo, muito presentes. Meu pai sempre foi meu melhor amigo. Então, assim, dores mesmo, eu fui conhecer depois que eu me casei. E nem por conta do meu casamento, mas pela vida adulta. Pela você ter uma casa, por você ter sonhos que acabam se frustrando. E o meu perfil, principalmente, que é de sonhar coisas com a Tatá, com o Valentim, né, que é o nosso filho. Eu fui conhecer algumas dores falando de mim. Então eu vou tentar dividir entre duas partes, que é a dor do Tico e depois a dor, como você falou, que a gente sente ali no outro. A relação que eu tenho com a dor hoje, ela é muito mais consciente e eu sinto que, até assistindo uma série que é Pedro Dom, que é uma série que conta sobre um cara que nasceu numa família, não rica, mas uma boa família, né? No Rio de Janeiro, e ele se torna um dos assaltantes mais procurados do Rio de Janeiro. E ele era conhecido como bandido gato, bandido playboy, porque ele não precisava, né? Ter entrado naquilo, mesmo assim acontece. E ele tem um problema que é relatado na série, ele tinha um problema que é descoberto na adolescência, mas que ele tinha desde quando ele nasceu, que ele não sentia dor. Ele não sentia dor. Então ele sofre um acidente e ele é operado e os médicos percebem que ele não responde a estímulos de dor. O que dava pra ele uma sensação de vida sem limite. Então, pro Tico, CPF, pessoa física, a dor me traz sempre pro chão. Eu sinto isso. Bom. Quando eu sinto uma dor de... eu tinha esse plano, eu queria... sei lá, vou falar uma coisa bem besta, assim, do dia a dia. A gente queria colocar o Valentim na natação, não consegue, porque ainda não dá agora, tal. Isso gera uma dor, e aí você fala, beleza, isso me traz pro chão. Dói, é ruim naquele primeiro momento, como um beliscão é ruim, mas a resposta que você dá pra dor é o seu corpo reagindo àquilo e bora, vamos pra frente. Então eu diria que eu lido com a dor hoje muito melhor, pensando inclusive na maneira como a gente enxerga o evangelho hoje. De entender que, cara, é impossível passar por essa vida sem dores. Que conto de fada é esse que a gente acha que a gente vai passar por uma vida onde tudo vai dar certo, de cabo a rabo, né? Do dia que você nasce até o dia que você morre. Até a sua morte é do jeito que você queria. Não, cara, a gente vai passar por muitas dores. E falando sobre a dor do outro, a gente experimenta isso diariamente, né? Você também, tenho certeza, porque alguém que é pastor nunca deixa de ser pastor. Inclusive, escutando eu chorando minhas pitangas. E eu acredito que é uma experiência, por exemplo, você falou sepultamento. Teve um final de semana que eu fiz um casamento no sábado e na sexta-feira à noite eu tava num sepultamento. Então, assim, você entender que a dor do outro é algo que pode te ensinar muita coisa também é um absurdo. Então, toda vez que você vai pra um velório, você pode estar brigado com quem for, você pode estar bravo com quem for, você vai perdoar na hora. A hora que você chega naquele ambiente de dor do outro, você fala, meu Deus, cara, a vida é agora, a vida é isso aqui, eu não posso carregar mágoa, eu preciso ter uma boa relação com as pessoas. Então eu acredito que essa vida de experimentar a dor do outro, da mesma forma como a minha dor me traz pro chão, a vida de experimentar a dor do outro me leva pro céu, vamos dizer assim, me leva pra Jesus. Toda vez que eu experimento a dor do outro, é como se eu estivesse experimentando um pedacinho de Jesus. Eu sinto muito isso, assim, porque eu tô fazendo algo que ele
quer que a gente faça aqui, né? Que é, Dudu, você tá sofrendo, você não vai sofrer sozinho. Eu vou me dar um pouquinho disso aí, porque você não precisa passar por isso sozinho. Então, experimentar a dor do outro, pra mim, é isso. É a gente literalmente botar... Tira esse peso da sua mochila, põe um pouquinho na minha, que a gente vai dividindo e todo mundo consegue continuar caminhando. Por que você acha do que... Por que você acha que existe a dor, mano? Assim, né? Nossa experiência... Eu vou comendo os amendoim aqui sozinho, hein? experiência com a comunidade, com a igreja, com teologia, né? A gente começa a entender e perceber, né? Ter o ponto de vista sobre a dor, que ela é fruto principalmente e antes de qualquer coisa, acho que de ego. Tirando a morte, né? Tirando a questão da morte. A dor é fruto de ego, né? Eu acho que todos nós, seres humanos, somos de alguma forma conectados, né? Então, se eu, Dudu, tomo uma atitude ruim, uma atitude que a gente chama na igreja de pecado, acredito estar fazendo aquilo apenas pra mim, tô pecando com uma atitude individual, já estou errado aí. Porque todo pecado, ele é uma atitude coletiva. Por quê? O Dudu tá fazendo uma coisa de ruim que com certeza vai gerar um resultado na vida do irmãozinho que tá do lado, que vai sofrer com aquilo. Por exemplo, se o Dudu tá xingando alguém, o irmãozinho do lado vai sentir aquela dor, vai sentir aquele negócio, né? E isso sempre vem da maldade humana, que infelizmente é fato, né? E falando de dor, cara, a dor é fato. Eu acho que a religião tem essa mania, né? A gente tava até conversando, de querer privar o ser humano da dor. Só como que você priva um ser humano da dor se dor é o que faz também um ser humano, né? Não tem como, né? A experiência religiosa também ensina isso. Não tem como. E eu acho engraçado porque esse negócio de fugir da dor não é uma experiência bíblica, por exemplo. Na Bíblia, se você for ver os discípulos de Jesus, os apóstolos, até o próprio Jesus Cristo, ele sofreu dores e ele não fugiu de dores. Ele assumiu as dores. Ele se mostrou vulnerável, se mostrou sofredor também. Então... Homem de dor, né? Homem de dores. O chamado disso, né? Homem de O dor. aperfeiçoamento dele teve... Foi na dor, muita dor. Teve como matéria-prima dor.